Essa é uma frase que trouxe bastante discussão e eu fiz questão de estar aqui com vocês para que a gente possa entender qual é a profundidade dela, mesmo porque essa afirmação, né, de que as doenças não existem, que são todas repercussões, consequências, né, de outras coisas que aconteceram, ela é bastante o reflexo daquilo que a gente faz em Heart Healing. Então, o primeiro ponto importante para a gente compreender é que o corpo humano ele é perfeito nas suas funções, né? Você não tem que processar, pensar para você respirar, para você bater o teu coração, para o teu intestino absorver os nutrientes ou mesmo fazer a quebra das partículas, para absorver a água. Você não tem que pensar para você andar, para você fazer o exercício. Ele é todo inteligente, todo automatizado, nas funções que devem ser, né? Então, a função do corpo físico em se regenerar, pensa, quando você corta aí o braço, você precisa fazer alguma coisa para que isso se recupere ou naturalmente a sua pele vai se regenerando até que feche aquele machucado? Assim é a natureza do corpo humano, porque ela representa a natureza que está fora do corpo, a natureza da vida, de uma árvore, que quando você machuca ela, ela vai fazer também uma cicatriz, ela vai fechar aquilo, ou quando você corta, daqui a pouco ela vai crescer novamente. Então isso representa muito essa ideia que a gente tem concebida de que o corpo humano ele é totalmente perfeito e capaz de manter os estados de saúde. Quando então eu digo para vocês que doença não existe, ela é apenas uma consequência das crenças e memórias, é porque grande parte, a imensa parte, na verdade, da consciência humana, né, do pensamento, das emoções e com aquilo que o ser humano se envolve no seu dia a dia, na sua história de vida, é o que constrói a qualidade do teu corpo. Não é muito fácil pensar nisso ou até enxergar isso, porque eu estou falando de um processo bastante longo e como a gente vive pequenos ciclos diários, né, de 24 horas, normalmente é difícil compreender um processo que muitas vezes está acontecendo, teve um início há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, a partir de uma história, a partir da construção de uma consciência e muito mais tempo que isso também. Porque, né, de fato, a gente começa a construir essa consciência lá na infância, a partir do momento que você recebe as informações, os comportamentos e as crenças da sua família, e você começa a representar, a repercutir aquilo dentro de você e logo vai repercutir no mundo externo. E você começa a repetir as mesmas coisas. Depois de um tempo é natural que você amadurece e tenta fazer algumas coisas diferentes que a tua família te ensinou, teu desejo interior de ser melhor, de viver coisas que você não gosta, de mudar as coisas que você não gosta para viver coisas que fazem mais sentido para você, te leva em busca de uma evolução. Mas lá na raiz da sua forma de pensar e das suas emoções, tem muitos registros que ficam mantendo você dentro de certos padrões de limitação, de medos, de crenças antigas. Então isso que acontece durante uma série de vezes, uma repetição muito grande, vamos dizer que várias e várias vezes em situações diárias você repete um certo tipo de comportamento e crença, sem perceber. A sua relação familiar vai ficando tão automatizada também que você nem percebe o quanto você repete uma crença de insatisfação, uma crença de medo, uma crença de falta, e você repete isso várias e várias vezes. Então, quando você faz isso durante muito tempo, né, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos, é natural que o teu corpo, que é simplesmente uma resposta a tudo aquilo que você pensa, sente, diz, vibra, ele vai se ajustar e vai se tornar aquilo também. Então ele vai começar a ter repercussões de insegurança, de medo, de falta. Só que o ponto aqui que é importante para a gente compreender é que a linguagem do corpo é diferente da linguagem da mente. A mente, a gente tem uma linguagem verbal de pensamento e a linguagem do corpo é através da expressão das dificuldades ou das qualidades. Então, o que a gente faz dentro dessa compreensão na terapia Heart, né, para ensinar qual é o caminho e para ajudar as pessoas a saírem dos seus problemas a partir do que elas estão nos apresentando de dores e de problemas, é uma grande sacada. Porque a gente lê aquilo que ela está contando emocionalmente, associado àquilo que o corpo está representando e começa a ajudar ela a partir de um processo de organização das suas emoções, do seu mental,
a mudar o comportamento físico, a resposta, né, a repercussão física que ela está tendo. E nisso a terapia Heart, a energia Heart em especial, é muito fabulosa, porque ela traz a vibração original da capacidade do corpo humano em se manter. Né? A energia Heart é uma energia totalmente organizada com a natureza da vida. Então, somando esses dois aspectos, a gente consegue ajudar muita gente a sair desses quadros emocionais. Mas o primeiro ponto é compreender que essa frase ela simplesmente serve de um alerta e ela representa muito mesmo aquilo que tem guardado dentro da sua memória, das suas crenças e também das suas experiências. E o teu corpo está representando isso. Quanto antes a gente presta atenção e busca, né, uma forma, uma maneira de se compreender e modificar esses processos, antes o teu corpo vai se recuperar. E o processo de criar uma doença é algo que acontece também com o tempo. Então, muitas vezes você não tem uma doença estabelecida, quer dizer, uma disfunção física. O seu corpo não chegou no ponto de não conseguir mais realizar certa função. Ele ainda consegue, só que ele consegue falhando. E isso vai acontecer por longos períodos de anos até que uma doença se estabeleça. Isso é em paralelo com aquilo que eu estava falando antes sobre o comportamento também levar anos para se estabelecer. Então essa é uma das variáveis, uma das formas que a gente vê de variação e de crescimento de uma patologia. Né? Ninguém tem um problema de estômago de um dia para o outro. A pessoa vem construindo um problema de estômago ao longo de 10 anos, ao longo de diversas experiências estressantes, momentos delicados, informações que a pessoa não gosta de receber e ela continua recebendo e se obriga a aceitar essas informações, colocando aquilo para dentro dela como uma necessidade, uma falta de outra opção e segue vivendo aquele clima, seja muitas vezes é profissional, está muito ligado ao profissional ou à falta dele, mas também às vezes familiar, que acontece muito, né? De uma situação que a pessoa não quer e ela fica repetindo. Quando isso acontece uma vez, você pode ter um mal-estar naquele dia ou no dia seguinte sobre o estômago, mas quando isso normalmente causa um problema de piloro, de esfíncter do estômago, ou seja, uma gastrite, uma úlcera, um refluxo, isso já vem acontecendo ao longo de 5 anos, 10 anos, 15 anos, uma vida profissional inteira às vezes, e a pessoa desenvolve um problema. Mesmo assim, é possível recuperar, Saulo? Claro que é possível recuperar, sempre é possível recuperar. O corpo é a parte mais fácil de recuperar. Vocês vão me ver dizendo isso várias e várias vezes em todos os vídeos. Porque sim, o corpo é muito fácil, o corpo simplesmente responde a uma informação. Quando a gente muda essa informação lá dentro da mente, lá dentro do seu coração, ou seja, como você se relaciona sentimental e emocionalmente com ela, o teu corpo muda. Só que ele muda muito mais rápido, esse que é a nossa grande sacada. Então a gente consegue produzir curas muito rápidas, quando a pessoa de fato interioriza aquilo, começa a fazer diferente e abraça o processo. Aí, somados isso, a energia Heart, qualquer refluxo, qualquer gastrite, úlcera, é possível de ser recuperada. Isso para ficar só nos exemplos de estômago, mas em todos os casos, todos os tipos de patologia. Gente, espero que tenha aí aberto um pouco mais a cabeça de vocês para entender essa profundidade desse assunto. Isso é talvez 5% do que tem dentro lá de um terapeuta Heart, como que ele enxerga uma pessoa e como que ele ajuda essa pessoa a se desenvolver, né, para chegar de um ponto em desequilíbrio até um novo ponto de equilíbrio, onde ela tem uma nova oportunidade de construir a vida de uma forma mais saudável dali para frente.